Comissão Especial da Indústria Naval quer reverter desemprego e falta de investimentos no setor. CCJ analisa projeto para obrigar empresas de aplicativos a colocarem pontos de apoio para entregadores. A Assembleia instala frente parlamentar de combate à pedofilia e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E plenário aprova projeto que cria programa de adaptação de moradias para idosos e pessoas com deficiência. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Nesta quarta-feira foi instalada a Comissão Especial da Indústria Naval na Alerj. O objetivo é fomentar o setor, que sofreu com a falta de investimentos e o desemprego nos últimos anos. A presidente da comissão, deputada Célia Jordão, destacou a importância do estado do Rio, que produz 80% do petróleo de todo o país e, por isso mesmo, segundo ela, deve ter uma indústria naval próspera. Nos últimos anos, as empresas faliram e muitos empregos foram perdidos. A deputada disse que o estado tem um potencial muito grande para o setor, já que tem 25 municípios litorâneos. Ela destacou que em Angra dos Reis, o estaleiro Brasfels começou com apenas 1.000 funcionários e hoje esse número chegou a 10.000 trabalhadores. A autora da lei que incentiva as atividades ligadas ao setor, a parlamentar quer estimular cada vez mais toda a cadeia produtiva, gerando emprego e renda. A importância dessa comissão é salutar, porque nós temos, a maior parte dos estaleiros aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, nós temos refinaria, nós temos a sede da Petrobras aqui no Rio de Janeiro, nós temos o BNDES, nós temos universidades, faculdades voltadas para esse setor, temos agora uma Secretaria de Estado específica que trata da energia e também da economia do mar, onde lá está elencada a atividade da indústria naval, do descomissionamento, do desmantelamento, da reciclagem de navios, embarcações e plataformas. Então, a importância salutar e principal dessa comissão, e o que nós buscamos é o aumento da oportunidade de emprego para a nossa população fluminense. Durante a instalação da comissão, a deputada informou que há 3 meses entregou ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o plano de retomada da indústria naval. Nós fomos recebidos há cerca de uns 3 meses pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, acompanhada de vários almirantes da Marinha do Brasil, que fizeram também a ele um apelo e apresentação de um plano nacional para a indústria naval, pensando justamente nesse setor da economia que é tão fundamental para o estado do Rio, mas também para o Brasil, que já empregou milhares e milhares de trabalhadores para além das fronteiras do nosso estado. Então, sempre pensando na lógica da empregabilidade, na questão social, que é fundamental, porque não se desenvolve socialmente nem economicamente se não houver oportunidade de emprego para as pessoas, para os pais que são chefes de família, para as mulheres que são chefes de família, porque tem muitas mulheres que são metalúrgicas, aqui se destaca aí o trabalho delas. Então, nós precisamos cada vez mais fazer esse movimento para justamente chamar a atenção da importância dessa indústria, porque o estado do Rio de Janeiro ele contribui com 80% da extração do petróleo de todo o país e 60% da extração de gás. O deputado Rosenberg Reis destacou a importância da comissão para o crescimento da indústria naval no estado e alertou que muitas empresas estão fazendo a manutenção de navios fora do Brasil. Estou programado agora com o secretário Washington Reis fazer algumas viagens para percorrer onde saem as nossas plataformas, os navios, estão fazendo manutenção. Por que não fazer aqui? Um Brasil tão grande desse, dá para competir com qualquer país de qualquer continente. Então nós não podemos perder. E tem perda de emprego, acaba perdendo na ponta. Então o Rio precisa ressuscitar a indústria naval
E essa comissão vai ser muito importante com a nossa deputada Célia Jordão, Vinícius Cozzolino, Munir Neto. Vão poder contribuir, ouvir todo mundo, ver o que está acontecendo para corrigir. O Estado do Rio de Janeiro precisa avançar nesse quesito o mais rápido possível. O deputado Munir Neto, que também faz parte da comissão, diz que uma indústria naval forte beneficia toda a cadeia produtiva do setor. Vamos trabalhar muito para poder dar continuidade ao que era feito e avançar, né? Sabemos da importância de gerar emprego, né? A empregabilidade não só na questão da construção dos navios, mas também das empresas terceirizadas que fornecem mão de obra para poder compor toda essa engrenagem. Então a gente fica muito feliz de estar podendo fazer parte dessa comissão. As empresas de aplicativos de entrega no estado podem ser obrigadas a instalarem pontos de apoio para os entregadores. O projeto de lei do deputado Guilherme Delaroli teve parecer favorável aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira e agora segue para análise no plenário. A proposta foi amplamente discutida pelos parlamentares, especialmente no âmbito das sanções que serão aplicadas às empresas que descumprirem a norma e sobre quem vai incidir essa multa, já que muitos entregadores trabalham para mais de um aplicativo. De acordo com o autor da proposta, a ideia é fazer com que a lei seja cumprida de fato e possa dar o mínimo de dignidade aos entregadores, como um ambiente com água e banheiro, por exemplo. Graças a Deus a gente conseguiu aprovar aqui na CCJ e agora eu vou pedir urgência no plenário para que a gente possa adiantar. É uma classe que tanto sofre, né? Totalmente massacrada pelos grandes, pelos poderosos, como o iFood e os demais, que arrecadam cifras milionárias e repassam tão pouco para os nossos entregadores. Então, eu acho que o ponto de apoio vai dar um pouco mais de dignidade para essa classe que tanto sofreu e tanto sofre. O projeto do deputado Carlos Mink, que trata da remoção de amianto de forma pioneira no país, também recebeu parecer favorável da CCJ para a criação do programa estadual de desamiantagem nas instalações públicas e privadas de uso público no estado. Segundo o Mink, essa é uma medida importante e que vem sendo discutida, inclusive, a nível federal. O primeiro projeto do Brasil, a gente vai ter uma audiência pública mês que vem com o Ministério Público do Trabalho, Fundacentro, Ministério da Saúde. Já falei com a ministra Nízia, que é uma conhecedora do assunto. Então a gente está dando um outro passo, retirar da onde ele existe, mas com toda a segurança. Por exemplo, se essa parede aqui tiver amianto, ela está ali, ninguém se contamina. Mas se alguém for lixar para pintar depois, essa poeira inalada é que produz essas doenças. Então, ela não pode ficar eternamente aqui. Mas isso é um processo mais lento, é um passivo. Outro projeto muito elogiado e aprovado por unanimidade pelos deputados é o que cria o programa de acompanhamento especializado de pessoas com deficiência nas escolas públicas do estado. De autoria do deputado Vinícius Cozzolino, a proposta tem o objetivo de garantir o acesso e a permanência dessas pessoas na rede pública de ensino, bem como a sua inclusão educacional. Ao todo, a CCJ aprovou mais de 40 projetos, incluindo pareceres em bloco de textos prejudicados e inconstitucionais. O presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, destacou a importância da celeridade dos projetos e também da segurança jurídica que vem sendo adotada pela CCJ. O parlamentar também destacou que a próxima reunião vai tratar especificamente de projetos relacionados à segurança nas escolas e também da segurança pública no estado como um todo. Essa superação dos projetos tem reduzido o volume de PLs tramitando simultaneamente na casa, porque a gente está saneando com a maior velocidade possível e permitindo que os projetos possam ser encaminhados a plenário já saneados nas comissões. Isso otimiza o tempo e otimiza e dá mais valor às discussões. Serão republicadas para a próxima quarta-feira uma reunião extraordinária versando sobre pautas relacionadas, PLs relacionados à segurança no ambiente escolar e também uma extraordinária com projetos que tenham por objeto de discussão a segurança pública como um todo. É uma tentativa de colaboração da Assembleia Legislativa nesse processo do Rio de Janeiro de enfrentamento ao crime organizado e tenho convicção que as leis aqui aprovadas vão contribuir
para melhorar a atividade policial, melhorar as carreiras das polícias, o servidor público da segurança na ponta e permitir com que o Rio de Janeiro enfrente com mais força, com mais energia o crime organizado, e tenho convicção que o Rio de Janeiro vai superar esse momento. Foi lançada nesta quarta-feira no plenário da Alerj a Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia e Enfrentamento à Exploração e Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes. A coordenadora da frente é a deputada Célia Jordão. Só no Rio de Janeiro, em 2 anos, foram registrados quase 1.700 estupros de menores. Para combater esse tipo de crime, é preciso mobilizar a sociedade na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Olha, essa frente parlamentar de combate à pedofilia, ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, ela vai enfrentar muitos desafios. Não é porque nós vivemos todos os dias a violação de direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E reúne nessa frente deputados com experiência na pasta da assistência social, como eu, que já fui secretária por 9 anos no meu município, Angra dos Reis, deputado Munir Neto, que já foi também secretário de assistência por mais de 13 anos na cidade de Volta Redonda, a deputada Tia Ju, que também já foi secretária de assistência na capital, aqui no Rio de Janeiro. Nosso trabalho, ele traz em si, não é uma preocupação muito grande, porque esse é um tema relevante que tem que ser tratado todos os dias. Nós precisamos buscar todos os órgãos que fazem parte do sistema de garantia de direitos, que é o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público, os conselhos tutelares e também, não é, agregar com toda a sociedade civil. Maio é o mês laranja, que tem como objetivo proteger as crianças e adolescentes contra o abuso e exploração sexual. Durante o período, são realizadas ações que fortalecem a iniciativa com uma rede de proteção e aliados, para se ter uma sociedade engajada no assunto e que denuncie esses crimes. A violência não é só física. Hoje em dia, o crime pela internet tem acontecido com muita frequência. É um crime que vem aumentando com o acesso das crianças e adolescentes ao meio digital. Isso vem aumentando. Os criminosos têm se utilizado muito desse meio para lubridiar, enganar, marcar encontros, se passar por criança e adolescente, marcar encontros para, através da rede, ser o algoz dessa criança, mas chamando bastante atenção que esse meio também é muito utilizado pelas pessoas mais próximas dessa criança, pessoas do convívio dessa criança, que ela tem uma certa confiança e que ela também ali fica trocando mensagens e conversas e acaba virando também uma presa fácil para esses criminosos que têm abusado e explorado sexualmente as nossas crianças e adolescentes. Com base em denúncias no estado do Rio, entre 2020 e 2022, foram registradas mais de 3.800 violações, com 1.671 casos de estupro de menores, 905 de abuso sexual psíquico e 480 de abuso sexual físico. De acordo com fontes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, esses números dobraram em 2 anos. É preciso combater esse crime, que deixa marcas não só para a vítima, mas também para toda a família. Infelizmente, aqueles que pensam no mal sempre, andam, muitas das vezes, um passo adiante daqueles que promovem o combate e a garantia de direitos. Então, eu acho que a gente, abrindo esse debate, abrindo esse diálogo com os demais órgãos, nós vamos poder compreender quais são as necessidades de avanço que nós temos que ter para efetivar aquilo que nós desejamos, que é a garantia dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Para o deputado Munir Neto, é preciso criar projetos de lei para dar mais garantias às crianças e adolescentes. Alinhar um plano de trabalho para ouvir vários segmentos da sociedade que possam dar sugestões para combater a exploração sexual e a pedofilia. É importante a gente fortalecer
o trabalho que já é feito nos municípios e pelo Estado e criar novos projetos de lei para a gente poder tentar diminuir essa situação que é tão deprimente. Então a gente precisa trabalhar muito essa frente parlamentar, tem que elogiar muito a deputada Célia Jordão por ser a mentora dessa frente e podermos juntos no Legislativo atuar para que o Executivo possa fazer o melhor e a gente diminuir essa situação e melhorar a qualidade de vida das crianças e dos adolescentes principalmente. O Rio de Janeiro pode ter um programa de adaptação de moradias para fazer reformas em imóveis para dar acessibilidade a idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O projeto do deputado Vinícius Cozzolino foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações. O plenário voltou a discutir nesta quarta-feira o projeto de lei que inclui o exame de sangue para detectar o uso de drogas lícitas e ilícitas no conjunto de procedimentos do pré-natal realizado nas unidades de saúde do Estado. Se houver comprovação da presença de substâncias químicas no sangue, a gestante deve ser encaminhada para uma avaliação psicológica. O projeto do deputado Dr. Deodalto foi aprovado e retorna para mais uma votação em plenário. E será criado na Alerj o Departamento do Parlamento Juvenil. O projeto de resolução do presidente da Casa, o deputado Rodrigo Bacelar, terá como função principal possibilitar aos jovens o exercício da atividade política e a compreensão e a vivência do processo legislativo. O projeto recebeu 2 emendas e retorna para a análise das comissões. Criando esse departamento, a gente ganha vários braços, até porque o projeto Parlamento Juvenil ele já existe há 20 anos, inclusive esse ano se completa 20 anos, e só que ele se restringe a apenas uma semana. É uma parceria que nós temos com a SEDUC, no final de novembro, no início de dezembro, onde vem um jovem de cada município e representar os seus municípios aqui na casa. Se tornando um departamento, nós vamos conseguir abranger não só uma semana de Parlamento Juvenil, mas como isso no ano inteiro. Então nós vamos conseguir, através desse departamento, fazer muitas outras atividades, visitar os municípios. Foi analisado também o projeto que cria um programa estadual de adaptação de moradias. O objetivo é realizar reformas em imóveis para garantir acessibilidade para pessoas de baixa renda inscritas no CAD único, com deficiência ou mobilidade reduzida e também para idosos. Os beneficiários devem residir há pelo menos 3 anos no Rio de Janeiro. A proposta dos deputados Vinícius Cozzolino, Rafael Nobre e Yuri foi aprovada em segunda discussão e segue agora para a análise do governador. Qualquer um pode vir a usar uma cadeira de rodas, ninguém quer, mas é a realidade. E essas pessoas muitas vezes não possuem condições de adaptar as suas casas. Aqui ontem nós votamos a desvinculação dos recursos financeiros de diversos fundos e um dos que foram mantidos foi o Fundo Estadual, o Fundo Especial de Habitação de Interesse Social, o FEIS. Por quê? Porque não existe qualquer política pública se a pessoa não tem a sua residência. A personalidade, o início da vida, a acolhida, ela é feita em primeiro lugar dentro de casa. E você morar numa casa que não é adaptada às suas necessidades elementares é algo que torna a nossa dignidade algo inalcançável. Instituições públicas do Estado do Rio podem ser obrigadas a manter bicicletários para uso de funcionários e visitantes. O projeto do deputado Flávio Serafini sugere uma vaga de bicicleta para cada 200 metros quadrados de área total edificada. O bicicletário deve ser instalado preferencialmente em área coberta. O texto foi aprovado e retorna para mais uma votação em plenário. A gente tem cada vez mais estimulado o uso da bicicleta, tem cobrado das prefeituras que construam ciclovias, avançou numa legislação para que os modais coletivos, como a barca, transportem a bicicleta, só que as pessoas precisam também ter onde estacionar as suas bicicletas com segurança. Então a ideia é que todos os prédios públicos tenham bicicletários para que a gente comece a ter um mobiliário urbano compatível com o uso massivo da bicicleta, que é um transporte limpo, que vai diminuir a emissão de gases, que vai melhorar o trânsito, vai aumentar a nossa qualidade de vida.
Hospitais públicos e particulares do estado deverão informar aos pais de recém-nascidos sobre doenças detectadas e não detectadas no teste do pezinho. O objetivo da proposta do deputado Dr. Deodalto é permitir a realização de outros exames que possibilitam o diagnóstico de doenças raras. Esse projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. O Rio pode ter um programa de saúde mental, prevenção de depressão e suicídio para pais e cuidadores diretos de pessoas com deficiência. De acordo com a proposta da deputada Índia Armelau e do deputado Fred Pacheco, o atendimento psicológico deve ser feito de forma virtual. Os parlamentares sugerem que o programa seja implementado através de convênios, parcerias com organizações não governamentais, universidades públicas e privadas e outros setores da sociedade civil. O texto foi aprovado em primeira discussão. É cuidar daqueles que cuidam. A pessoa com deficiência, muitas vezes, ela tem a sua questão que precisa ser cuidada, evidentemente, mas é preciso olhar também para os cuidadores, os pais, que muitas vezes vivem as suas dores de maneira muito silenciosa, né? E, por isso, um programa onde a gente possa olhar para situações específicas de cada pai. Então, é a nossa preocupação. Durante a sessão, o deputado Brazão, vice-presidente da Alerj, comentou sobre a aprovação da PEC que cria emendas parlamentares impositivas ao orçamento do Estado. Esse valor vai simbolizar muito para essas pessoas que vivem na ponta, que são os vereadores, que são como síndicos, né, que são atendidos lá, que procuram saber das necessidades. Isso é muito importante que nós aprovamos ontem para que a gente possa estar ajudando e também ajudar a dividir essa responsabilidade do nosso governo, desse orçamento do nosso Estado. Eu sei que o momento é um momento difícil, mas é um momento que nós temos que nos unirmos. E ontem o Parlamento mostrou a união do nosso governo através do nosso presidente Bacelar, que houve uma concentração muito grande, um apoio, e isso que mostra que o Parlamento está unido para que possa defender o nosso Estado do Rio de Janeiro. Celebrando 50 anos do Plano Nacional de Imunização, as comissões de Saúde e de Ciência e Tecnologia debateram a situação vacinal no estado do Rio e a necessidade de conscientizar a população sobre a importância da vacinação. A audiência contou com a participação de representantes do Ministério e da Secretaria Estadual de Saúde, instituições, sociedade civil e do símbolo do Plano Nacional de Imunização, o Zé Gotinha. Como parte das estratégias para reforçar a campanha de vacinação, o governo destinará recursos para os 92 municípios do estado. A gente recebe as vacinas pelo Ministério, um quantitativo, e nós sempre fazemos o escalonamento dos municípios. Em um espaço de 3 semanas, os 92 municípios eles recebem, não é? E os municípios eles vão e distribuem para as salas de vacinações. Atualmente nós temos 1.600 salas de vacinações, onde essas salas elas têm o poder de administrar 49 imunobiológicos, ou seja, 49 vacinas que são preconizadas dentro do calendário vacinal para qualquer brasileiro e também estrangeiros, porque a nossa vacina ela é gratuita, porque o SUS é um direito de todos, cidadão brasileiro. Para o doutor Alexandre Teles, diretor do Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde, é preciso reforçar as ações de conscientização da população. E o governo federal tem se empenhado em adotar medidas contra notícias falsas a respeito da vacina. O Ministério da Saúde tem reforçado muito a questão do diálogo e de levar informações confiáveis para toda a população, principalmente nesse momento em que nós vivemos a propagação de informações que não são verídicas em relação à vacinação, Uma das últimas iniciativas do Ministério da Saúde foi lançar um portal de divulgação de informações verdadeiras sobre a vacinação, em que a população vai poder retirar as dúvidas que elas tenham sobre a qualidade das nossas vacinas, a segurança da aplicação, E é muito importante também que as pessoas que tenham dúvidas sobre a vacinação, que elas procurem as unidades de saúde, os postos de saúde próximos, para que possam retirar suas dúvidas com profissionais de saúde a gente poder aumentar o nosso percentual de vacinação, porque a vacinação ela é segura. A deputada Élica Takimoto destacou que nos últimos anos o estado teve uma queda na cobertura vacinal, principalmente no período da pandemia, e que a integração das instituições de pesquisas é importante, considerando a vacinação como um investimento.
A gente é um dos piores estados na cobertura de vacinação. E a gente tem um movimento aí que vem do governo anterior, de negacionismo e tudo mais, da desinformação. Então foi muito colocado isso, como é que a informação chega na sociedade, a informação da importância da vacina, de você cuidar da saúde e que isso é um investimento, né? Porque quando você tem uma pessoa doente, isso onera muito o Estado. Então a gente está falando de investimento e como que a gente pode trabalhar nessa comunicação para combater a desinformação e que mais pessoas entendam que vacinas salvam vidas. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.